Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu. Nosso Ribeirão em Movimento, há mais de 10 anos no ar, trazendo temas relevantes de interesse para você que está aí, meu convidado mais que especial. Hoje é feriadão, tá tranquilo, dia 4 de junho, e eu venho trazer um assunto que há muito tempo, né, faz questionar aí a humanidade sobre será que existe vida além da morte? É esse tema hoje, experiências, né, além dessa vida e muito mais, com um convidado que está lá de Miami. Ele é palestrante, escritor e se especializou nesse assunto. Já tem 5 livros escritos sobre essa temática. Prazer ter você aqui com a gente, Ademir Serrano. Grande satisfação nesse feriado dia 4 de junho para falar desse tema que nos intriga há muito tempo, a toda a humanidade. Existe vida além desse corpo? Muito obrigado, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência. E é uma pergunta realmente fascinante, uma pergunta que, se você me fizesse há 26 anos atrás, no ano 2000, eu ia te falar categoricamente que não existia vida após a morte. Mas depois do ano 2000, eu passei a ter umas experiências que para mim nem senti estranha, porque na verdade me parecia bem natural. Quando eu comecei a me ver, enquanto o meu corpo dormia à noite, eu flutuando no ar ou voando pelo espaço e indo em algum lugar, no mundo, tanto no mundo físico como em dimensões não físicas. E tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como no Egito, na Itália e em outros lugares mais. Ademir, E não sozinho, então, nem mas sempre sozinhos. é uma questão assim, né, que vem à mente da gente quando você fala isso. É natural, a gente sonha, o sonho muitas vezes, né, que não dá para explicar, são histórias que você vive ali, né, uma coisa muito surreal. Só que você, a partir do ano 2000, parece que a ter lucidez nesse processo de sonho. Por que se deu esse processo? Você já pensava nisso? Tem alguma técnica? Porque o que você escreve nos livros e é palestrante aí no mundo inteiro praticamente é sobre essas experiências também, né? Além do corpo, quando você está dormindo. Por que começou isso com você? O que levaria a você, né, no ano 2000, ter essa experiência? Que te mudou, né? Não, eu não me interessava pelo assunto, eu nem pensava no assunto, de repente aconteceu. E eu me vi, como eu conto essa história em um dos meus livros, no Perambulando pela Noite, onde eu dou mais detalhes. Mas eu tenho certeza que ocorreu porque foi aí, há 2 anos antes, que eu havia iniciado a minha busca pela espiritualidade. Como quando eu me dei conta que eu precisava, que eu não acreditava que eu era apenas aquele corpo material, aquele corpo vivendo uma vida sem assim muito propósito. E eu comecei então a buscar para ver se tinha alguma coisa a mais, se eu encontrava alguma coisa a mais. E começou a ocorrer então essas experiências espontâneas fora do corpo, onde eu me via completamente lúcida estou tendo essas experiências lúcidas desde daquela época. E também eu passei a estudar e a treinar, porque existem técnicas e maneiras que você pode provocar uma saída do corpo com lucidez. Então, nessa lucidez, hoje, por exemplo, eu estando fora do corpo, completamente lúcido, eu sei inteiramente quem eu sou. Eu sei onde eu moro, eu sei o número do meu telefone, eu sei o número do meu RG, que seria o equivalente americano, eu sei tudo. Eu tenho a capacidade de tomar decisões, de lembrar coisas, e eu sei ao mesmo tempo que eu estou fora do meu corpo e sei o endereço onde o meu corpo está dormindo. Então, eu aprendi
isso através de treinamento e também de provocar voluntariamente essa saída. E foi uma dessas saídas que eu cheguei sem estar dormindo, a partir da vigília, eu provoquei uma saída do corpo que foi uma das mais fantásticas da minha vida, está sendo até estudada aqui no departamento da Universidade de Virgínia, e também eu tive estudado por um departamento da Universidade do Arizona, que estuda consciência, e também por uma universidade de Barcelona e por uma universidade de Padua, na Itália, porque ela tem algo nela que é verificável, que não é realmente, não é apenas uma lucidez, é uma das experiências mais fantásticas da minha vida, onde eu aprendi, eu sei como é o processo do morrer. Mas como que você... Porque é uma linha muito tênue. Quando você está dormindo, normalmente, a sua mente é como se fosse um reset, né? Pelo menos cientificamente é isso que se tem, né? Que a gente lê. Então a gente revive momentos, lembranças. Como que você define se de fato é algo criado pela sua mente ou você projetou o seu ser em outras esferas? Como que você tem certeza que não é só uma projeção da sua mente? Eu tenho certeza pela lucidez e pela característica do que está ocorrendo. Desculpa. E eu, inclusive, estou lançando um livro onde eu conto as minhas experiências, que será intitulado Noites no Além, como eu descobri a minha imortalidade. E eu tenho um capítulo neste livro onde eu comparo 3 experiências fora do corpo e 3 sonhos. Sonhos até que eu meio que... porque existe uma maneira também que você pode até não provocar um sonho, mas você direcionar. Então, eu dou detalhes dessas 3 experiências e a diferença entre um sonho e uma viagem fora do corpo ou uma viagem astral, ela é drástica, ela é radical, completamente distinta. O Ademir, o luto, né, a perda são dores universais, né, que nos nos capacitam, inclusive, né, nos ligam, nos conectam ao que há de mais sensível que é ser humano, né, que é a dor do luto, que todo mundo em algum momento vai passar ou já passou, inclusive quem está nos assistindo. E você teve essa experiência também na sua família e essa sua busca tem muito a ver também com essa dor pelo luto. Quem está nos assistindo agora, que tem dúvida, que não acredita, que acha que não existe evidências, você não acreditava também, como que você dialoga com essa população que nos assiste agora, para que ela possa ter essa certeza que você tem, que de fato existe algo além dessa vida? Bem, nós já temos, intuitivamente, a gente acredita. Se você, em todos os estudos feitos no mundo inteiro, o número de pessoas que não acreditam na vida após a morte, comparado com os que acreditam que tem alguma coisa, é irrisória, é bem pequena. Então, o número de céticos é bem pequeno comparando com as pessoas que acreditam. Tanto é que as grandes religiões, de mais de 1 bilhão de adeptos, entre elas o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o cristianismo, são religiões aí dos 8 bilhões de habitantes no mundo hoje, e pelo menos 7 bilhões seriam religiosos, e essas religiões, elas aceitam e até pregam, vamos dizer assim, a imortalidade. Então, a maioria do ser humano, a grande maioria, acredita na imortalidade. E tem evidência, sim,
Muitas, muitas. Existem fenômenos que a ciência não consegue explicar, a ciência materialista. Uma delas são experiências fora do corpo. Eu já desafiei neurocientistas de renome, eles têm lá o meu e-mail para eles provarem, mostrarem que as experiências que eu tenho, eu dou algumas, foi provocada pela minha mente, pelo meu cérebro, ou pela minha mente. Eu os desafio. E nós temos experiências, tipo a experiência de quase morte, que é o fenômeno mais estudado atualmente cientificamente, que ninguém consegue explicar, dar uma resposta materialista, vamos dizer assim, para o que ocorre com as pessoas que têm experiências de quase morte. E entre elas, aquelas que a pessoa fora morta, considerada clinicamente morta, sem batimento cardíaco, sem respiração, sem atividade cerebral, em coma, não deveria ter nenhum tipo de consciência. E, no entanto, nesse estado, muitas delas relatam sentir-se saindo do corpo, notar que tem um corpo ainda, que é um corpo sutil, espiritual, vamos dizer assim, com todos os seus sentidos intactos. Ela consegue ver, ela consegue ouvir, ela consegue discernir, ela consegue memorizar, inclusive conversas que elas ouvem de pessoas, médicos, paramédicos ou enfermeiras tentando reavivá-la. Ela lembra, ela vê objetos, alguns que chamam a atenção, e elas são capazes de descrever aqueles objetos, sendo que muitas delas entram naquela sala de emergência já inconsciente. E aí ela vai então relatar que ela saiu do hospital, que ela foi para o espaço, ela olhou, viu a cidade de cima para baixo e entrou em um túnel de luz, viajou uma velocidade extrema e pousou em um ambiente espiritual onde ela encontrou seres queridos já desencarnados e também a presença de um espírito de luz lá, meio que assim, esperando por ela. Impressionante. Ademir, também veio para nós aqui uma pergunta, até do nosso diretor técnico aqui, Laerte. Quando você está naquela situação, um pouco dormindo ali, quase acordado, aquela sonolência, e aí você sente que está caindo num buraco, espécie de buraco, e acorda assustado. Suas experiências, o que você fala sobre isso daí? Quem está nos assistindo também deve ter vivido isso, que você parece que está caindo assim, de repente você acorda um pouco assustado. O que seria isso, na sua opinião? Sim, viveram. Porque, assim, o processo do sono, existe um processo no nosso sono, né? Então, a gente dorme, assim, em ciclos. Tem ciclos do sono. Normalmente, 5 ou 6 ciclos do sono, dependendo como a gente dorme. Então, quando a gente está... A hora que a gente se deita para dormir, nós estamos com as ondas cerebrais beta, que são as ondas do cérebro de nosso físico em atividade. Então, é aquela que nos mantém ocupado. Quando a gente deita e começa a relaxar, não só para dormir, mas para meditar, etc., então, as ondas beta, elas começam a diminuir e nós passamos a entrar em alfa, que é são ondas cerebrais um pouco mais lentas. E nesse período que a gente está saindo da vigília e para entrar no primeiro ciclo do sono, essa parte que chama o estado hipnagógico. Hipnagogia o de sono em grego. Então, a hipnagogia é o momento em que a gente está entrando no sono. E nós saímos do corpo todas as noites, mas nem todos estamos conscientes. Então, nós somos espíritos. Primeiro, é bom ter isso em mente. Nós somos espíritos imortais e nós temos um corpo físico. Nós não temos um espírito no corpo. Nós somos um espírito e nós temos um corpo. Essa é a nossa realidade. E o nosso espírito
E nós, como espírito, nós não estamos presos no corpo como um pássaro na gaiola. Nós, como espíritos, irradiamos por todo lado. Então, quando a gente se deita e o corpo começa a relaxar, nós, como espíritos multidimensionais, nós começamos a deixar o corpo físico para ir em outro. Às vezes não vamos em lugar nenhum, ficamos aí mesmo no próprio quarto, e assim, pairando sobre o corpo físico, preso ao corpo físico por um cordão chamado cordão de prata. Então, nessa transição da vigília para o sono, vai ocorrer certos fenômenos, e alguns deles, esse fenômeno de saída do... Então, por exemplo, nós estamos lá e, de repente, você não está muito dormindo, mas você meio que sonha que está caindo, você se sente caindo. E quando você cai, você desperta. Então, essa caída é uma volta, foi uma saída, nós como espírito, ou pelo menos uma parte, saímos um pouco do corpo físico e ao voltar a gente volta com uma certa rapidez e aí o corpo desperta. E muitas vezes a gente acorda com o coração acelerado. Esse indício de que houve uma saída do corpo, não fomos muito longe, mas estamos regressando. Isso pode ocorrer também durante a noite, quando nós estamos retornando ao corpo físico. O outro da saída é o sonho voador. É aquele que a gente sonha que está voando, vamos dizer assim, e a gente vai para algum lugar. Então, nós não voamos na nossa cabeça, nós voamos fora. Meus sonhos voadores, os voos, meus voos, quando eu começo a voar, eu fico lúcido totalmente. E algumas vezes eu estou saindo do corpo, indo para fora, e muitas vezes eu já estou fora, porque eu já estava fora, não me dava conta, e então eu desperto, fico lúcido em um voo retornando para o meu corpo. Eu tenho um que é um dos mais fantásticos que eu tive. Eu, de repente, fiquei lúcido, voando, e imediatamente eu olho ao meu redor para saber onde eu estou. Então, a primeira coisa que eu vejo, eu estava voando numa posição sentada, como se estivesse em um caiaque. Aí eu olhei do meu lado esquerdo e eu vi uma rodovia. Então, eu meio que acompanhei essa rodovia e olhei para baixo. Eu estava sobrevoando um capinzal, um capim bem alto. E à minha frente tinha um conjunto de casas, tipo um condomínio, e com postes de luzes que iluminavam aquela parte. E eu estava voando em direção a um conjunto de casas. Então, quando eu notei, e foi meio rápido essa viagem, mas suficiente, eu podia ver tudo claramente. Então, esse assim, meio que de repente eu reconheci, e eu comecei a ir e sobrevoar as casas e ir em direção a uma certa casa, ao fundo de uma certa casa. E eu estava a uma certa distância, talvez 2,5 metros de altura do solo. E aí eu vou indo e eu vejo aquela casa aí, eu indo para casa sem nenhuma intenção de parar, e eu vou e de repente eu falei, eu vou trombar, e eu trombei com a parede e eu despertei. Aí eu comecei, então, o que eu faço? Eu não abro os olhos, porque eu vou reviver. Isso é uma experiência, todas as experiências assim mais intensas, de que eu tenho certeza que é uma saída lúcida, então eu rememoro detalhes para escrever depois e ter os detalhes. Aí no outro dia eu peguei, porque me pareceu tudo familiar, aí no outro dia eu fui trabalhar, então eu peguei o meu carro, eu saí, eu morava em condomínio, e eu saí, aí fui pelo portão, o portão tinha uma cancela, e logo que eu saio do portão, eu vou precisar virar à esquerda, porque eu vou pegar justamente aquela rodovia
que estava do meu lado esquerdo correndo. E aí a minha frente, a rua cortava, mas a minha frente, do lado esquerdo, tinha aquele capinzal alto que eu sobrevoei, e aí eu parei o carro, avancei um pouquinho mais, e eu parei o carro exatamente na posição onde eu estava, de onde o condomínio começava, e que eu vi todas as casas e todos os postes com as luzes iluminadas. Então, isso aí não é um sonho, isso aí é uma... E Ademir, por que que tem a maioria das pessoas, na verdade, né? A gente percebe que não tem essa lucidez, essa consciência, parece que não é uma coisa que depende muitas vezes da sua vontade. E eu queria que você explicasse, por exemplo, todo mundo que nos assiste nesse momento, obviamente, gostaria de ter essa consciência que você fala, né? De ter, né, esse controle do corpo, de viajar, de ter essa consciência. Por que que você conseguiu ter essa consciência, a lucidez, e a grande maioria das pessoas não tem esse controle? O que que você falaria para as pessoas conseguir essas experiências aí que são maravilhosas, né? Do que você conta, escreve. Como fazer para ter esse tipo de lucidez durante o sonho? Então, por exemplo, eu não sei agora uma razão que eu passei a ter nessa intensidade. Agora, fazia parte de um propósito, porque logo depois da primeira, eu comecei a ter algo mais fantástica que outras, inclusive de vir espíritos em meu quarto e me retirar do corpo. E sempre que tinha essas viagens, esses voos, então eu ia para algum lugar. E eu detalho no livro que vai sair um dos trabalhos que eu faço, que é encontrar, tipo assim, avisar, avisar recém-desencarnados. Eu uso desencarnado porque eu sou espírita e nós somos seres, nós encarnamos no corpo físico e o corpo aqui morre. Nós, como espíritos, desencarnamos. Então, avisar alguns deles que eles já não estão mais na realidade física, que eles passaram para a vida espiritual. Eu fiz muitos desses trabalhos no passado, agora já é um outro tipo de trabalho, não é mais esse. Então, eu não sei porque, vou te dizer por quê. Agora, muita gente tem e está tendo ainda mais, porque nos podcasts que eu tenho ido, eu tenho recebido comentários, e não só isso, eles me acham e eles vêm falar. Eu já dei assessoria para uns 2 ou 3 desde que eu cheguei no Brasil, dia 22, dessa última viagem, de pessoas que estão tendo, começaram a ter, não entendem e querem entender como funciona. Então, e às vezes ocorre, sei lá, é um trabalho que a gente tem que fazer, como eu disse, todos nós saímos do corpo físico, mas nem todos estamos lúcidos. Eu, no livro Perambulando pela Noite, os meus livros, eles podem ser adquiridos online pela plataforma, eu tenho no meu site, admirceano.com, ou amazon.com.br, estantevirtual.com.br, tem os meus livros. O Perambulando pela Noite, que é um pouco das minhas experiências fora do corpo, eu dou algumas técnicas, eu falo um pouco também do estudo científico do fenômeno que foram feitos nos anos 70, fantásticos. Então aí eu dou algumas sugestões de como ganhar a lucidez. Não é o sair do corpo, porque nós já saímos automaticamente todas as noites. É dar a lucidez. Então, tem algumas técnicas simples, até simples. Tem que ser um pouco, tem que perseverar um pouco, persistir um pouco, porque não é algo que pode acontecer na primeira noite. Pode até ser, como já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas também que eu ajudei, mas existe a possibilidade, sim. Então, uma outra coisa que também me contatam e me falam, e é de um fenômeno que até assusta as pessoas, é que, de repente, à noite, eles se sentem que não conseguem mexer o corpo,
e eles estão desesperados, que não conseguem movimentar nada, não conseguem nada. É na chamada paralisia do sono ou catalepsia. Então, existem muitos casos, eu tenho certeza que pessoas da sua audiência que vão nos assistir, eu tenho certeza que muitos tiveram essa sensação também que é terrível. E nesse caso, nos nossos estudos da experiência fora do corpo, significa que o espírito, essa parte nossa da consciência que deixou o corpo físico, que está fora do corpo físico, que poderia simplesmente estar aí pairando sobre o corpo físico, ele não consegue acoplar corretamente no corpo físico. Então, a consciência, que é o nosso ser pensante, nós pensamos através, o que faz o cérebro físico pensar somos nós, espíritos imortais, porque a nossa força do pensamento, a nossa mente, todo o nosso conhecimento que nós adquirimos nesta vida e em outras vidas, porque a reencarnação é um fato, todo esse conhecimento que nós temos, ele está gravado em nosso campo mental, que ele pertence, ele está, é uma propriedade do nosso corpo espiritual. Então, a gente usa o cérebro físico, o corpo físico, para nós nos manifestarmos no mundo material, para a gente poder interagir com as coisas materiais. Então, é como se fosse um instrumento. É igual um astronauta colocando aquela roupa de astronauta para ele conseguir sobreviver às seus passeios espaciais, por exemplo, quando ele sai de uma nave espacial, como era no caso do ônibus espacial, para fazer algum acerto, ou mesmo esses que estão na estação espacial que precisam sair para fora, eles precisam de um equipamento, de um aparelho que permite com que eles interajam com aquele ambiente que ele não é o seu normal. Então, o ambiente físico para nós como espírito, nós fora do corpo físico, nós não conseguimos manusear. Eu tenho experiências que eu conto, por exemplo, uma delas que eu provoquei, que eu comentei que foi onde eu descobri a minha imortalidade, que eu, de repente, eu me deparo, eu já tinha feito todo esse trabalho conscientemente de ir na casa da minha irmã, e quando eu me deparo em frente à porta da casa dela, eu sei que a porta é de madeira, porque eu havia morado lá, e também sei distinguir uma porta de madeira. E eu sabia que ela não seria empecilho para mim, porque eu estava fora do corpo físico e eu estava consciente, eu simplesmente cruzei. Então, se eu tivesse, em outras ocasiões que eu estive lá, fui depois, no corpo físico, eu precisava abrir, eu tinha que virar a maçaneta, eu precisava colocar a chave para entrar. Então, o corpo físico é esse aparelho que nós utilizamos aqui. E na catalepsia, por exemplo, que a gente sente o corpo como se tivesse em um engessado, é porque a gente não está muito bem acoplado. Assim que a gente se acopla, a gente então volta ao nosso estado normal e resolve a situação. Agora, num trabalho, por exemplo, de treinamento de projeção astral, de saída do corpo, se nós eu já tive essas experiências também depois que eu conheci. Então, quando eu notei, eu fiquei totalmente calmo, porque eu sabia que isso era algo natural, e eu não conseguia naquele momento, mas eu estava, então, trabalhando para, em vez de vir para o corpo, eu distanciar-me dele, para provocar uma saída do corpo mais intensa. Então, nessa ocasião, não ocorreu, e eu acabei voltando ao corpo físico. Perfeitamente. Ademir, você também desenvolveu trabalhos em hospitais de cuidados paliativos, né? Oferecendo suporte, apoio espiritual. E nesses locais que a finitude está mais próxima, né? Nesses hospitais paliativos, eu queria saber que você, com toda certeza, deve ter tido ali experiências extraordinárias nesses hospitais. Até tem leituras que nós já fizemos que
que apontam que naquele momento ali que a pessoa está para partir, ela costuma ter visões, conversar com pessoas que já faleceram. Conte um pouquinho para a gente, para a nossa audiência, sobre essas experiências que você teve nos hospitais aí de cuidados paliativos. Sim, isso. Eu trabalhei com pacientes terminais como voluntário, oferecendo na parte de apoio mais espiritual, etc. E eu fui também, porque eu já estudava um fenômeno chamado visões no leito da morte. Hoje tem um nome que é experiências do fim da vida. E essas visões eu já estudava. E é uma das coisas mais fantásticas, porque eu estudava nos livros, eu também acompanhava alguns, eu tive alguns amigos e parentes que estavam nesse processo de desencarne, que tiveram essas experiências, mas aí eu quis trabalhar com pacientes terminais justamente para estar mais próximo desses fenômenos, para eu poder juntar o que eu havia estudado e aprendido na teoria com a experiência de estar lá ao lado dessas pessoas quando esses fenômenos ocorressem. E é um dos fenômenos mais fantásticos que tem, e também é um momento, paradoxalmente, o fim da vida, quando ele está deixando o corpo físico para ingressar de volta, retornar ao mundo espiritual, é um momento que ele transforma muitos ateus e céticos e descrentes da vida após a morte. É aquele momento que ele vai descobrir a sua imortalidade, justamente naquele momento da transição. E tem algumas experiências fantástica. Inclusive, uma das experiências que não apenas, isso eu já venho estudando há algum tempo, está sendo estudado também agora com mais afinco, que são as experiências compartilhadas do fim da vida. E não apenas a pessoa que está para desencarnar, para morrer, que ela tem essas visões, mas um ente querido, ou até mesmo uma enfermeira, que ela cria assim um laço mais íntimo entre paciente, ela também acaba tendo essa experiência compartilhada. Eu vou citar, como o nosso tema é imortalidade, e estamos falando um pouco do luto, estamos falando um pouco também de pais que perdem filhos, essa que é considerada a maior dor do mundo. Eu vou relatar uma experiência que me foi passada, que me foi contada por uma mãe que, cujo filho de 5 anos de idade, ele estava para desencarnar, para morrer. Ele tinha, com 5 anos, ele estava terminando a sua jornada aqui na Terra. Quando ele tinha 3 anos, ele era hemofílico. E aí, quando ele tinha 3 anos de idade, ele teve uma transfusão de sangue, e foi na época dos anos 80, na época da epidemia da AIDS. E ele foi contaminado com o vírus HIV. E passaram-se 2 anos e ele estava, obviamente, debilitado cada vez mais. E mais próximo da morte. E a mãe dele estava desesperada, porque não tinha o que fazer. E o menino consolava a mãe. O menino de 5 anos, em uma lucidez extraordinária, ele falava para a mãe dele não ficar daquele jeito, porque não tinha nada que nem ela, nem o médico poderia fazer para curá-lo. Que ele já estava terminando a vida dele aqui, era só o tempo que ele precisava estar aqui, e era chegada a hora dele retornar para a vida espiritual. E ele consolava a mãe. Aí ele falou: e para te ajudar a entender melhor, a aceitar melhor, eu vou te mostrar para onde eu vou.
Aí chegou um momento, ela, do lado da cama do menino, no hospital, tinha um sofá. E ela dormia naquele sofá. Ela ficava lá com ele. Aí, de repente, ela sentiu uma sonolência irresistível. E ela precisou deitar-se. Deitou-se, apagou fisicamente. Sentiu-se e viu-se saindo do corpo e flutuando. Do seu lado estava o filho, flutuando com ela. Ele tomou sua mão e a levou em direção a uma luz. E a luz foi se intensificando. Quando eles se aproximaram, era a entrada de um túnel iluminado. E aí, na entrada do túnel, havia um espírito aguardando o menino. E ele levou a mãe até lá e disse para ela: é só até aqui. Eu me vou e você volta. Aí, de repente, ela desperta. Ela desperta, olha na cama, o corpo do filho sem vida. O corpo sem vida, o menino, um espírito imortal, bilenar, não só milenar, ele segue a sua jornada evolutiva, totalmente lúcido, totalmente capaz, totalmente ele, e vai dar sequência à sua vida, aprender, evoluir mais um pouco, até o seu retorno. Eu costumo dizer, e eu gosto de dizer, que nós somos seres gloriosos, gloriosos. Não se imagina quão grandioso nós somos, o que nós já vivemos, o que nós já aprendemos, os obstáculos que nós já superamos, tudo que nós conquistamos. O conhecimento que nós temos agora, nessa vida, por exemplo, as nossas habilidades técnicas, profissionais, artísticas, linguísticas, tudo isso, é muito pouco do tanto de conhecimento que nós temos. Esse conhecimento, esses talentos, essas habilidades que a gente utiliza em cada encarnação, nesta encarnação, por exemplo, é só um pouquinho do tanto que a gente já conquistou e já tem. Então, por isso que hoje, por exemplo, e a gente vê um dos trabalhos que eu faço, estudos que eu faço, é estudar o sofrimento humano, que é triste de ver pessoas e setores da sociedade com tanto sofrimento. E nós temos, alguns sofremos por coisas que a gente exacerba, a gente pensa que é muito grande, mas na verdade não é. Nós já superamos obstáculos muito maiores do que esse e nós temos a capacidade de superar todos eles. Então nós temos toda essa capacidade. O que o Espírito, nós como Espírito, que já estamos em uma jornada gloriosa já há muito tempo, tudo que a gente colocar a cabeça para fazer, para funcionar, e você tomar os passos, fizer os esforços para conquistar, nós conquistamos. Nós temos a capacidade de ser o mestre da nossa vida e até mesmo direcionar a nossa existência, criar uma existência mais alegre, mais feliz, quando a gente aprender algumas coisinhas bem simples da vida. Viver bem, aprender a amar, aprender a perdoar, a fazer o bem, a ser caridoso, a ser compassivo. Nós temos todos esses instrumentos, essas ferramentas em nossas mãos para viver dias gloriosos sem se preocupar com muitas coisas que a gente parece que é um monstro e na verdade não é nada. Ademir, é sensacional. Acho que são experiências aí
que dialogam muito com a esperança também. Mas além disso, falando de esperança, dessas experiências fora do corpo, tem também as experiências de quase morte que você pesquisa, né? As EQM. E dessas pesquisas que você já realiza sobre essas experiências de quase morte, quais são os relatos mais comuns que você tem encontrado com relação a essas pessoas que tiveram ali, né? São vítimas, às vezes, de um acidente e chegam próximo da morte, mas acabam voltando e sempre tem esses relatos. Quais são os relatos mais comuns aí, essas pessoas que tiveram o famoso EQM? Isso. Eu vou contar, assim, o comum que você diz é, assim, tipo, uma trajetória que existe. Então, eu vou contar um caso que ele ilustra o processo. E que, no final, e eu vou deixar para o final, ele mostra esse ser glorioso que nós, como seres espirituais, somos. E eu espero que esse relato ele faça com que a nossa audiência pare um momento para repensar e pensar a sua grandeza também. Eu vou contar o caso da Vicky Winnipeg. Foi nos anos 70, ela ainda vive no estado de Washington, na cidade de Seattle. O estado de Washington, ele é o estado acima da Califórnia. Ele fica na costa oeste dos Estados Unidos. Ela tinha 22 anos e ela cantava em um restaurante. E quando ela terminava de cantar, para ir para casa, ela tinha um amigo que vinha buscá-la. Ele dava uma carona para ela não precisar sair à noite sozinha ou voltar para casa e tal. E numa noite, ele não veio. E ela ficou sem carona. Um dos homens, havia um rapaz que estava com ela por volta de 1h da manhã, ofereceu carona para ela. E ele tinha uma van. E foram. E era 1h da manhã, não tinha muito trânsito, mas provavelmente ele correu um pouco mais do que devia. E também num bar a 1h da manhã, depende o tanto que você toma, não está nas melhores condições de dirigir. E também uma época que não tinha cinto de segurança ainda. E o rapaz se choca contra um poste. O choque é forte, a Vicky é lançada para fora e o corpo dela se estatela no asfalto. Aí ela vai contar. E mesmo antes do corpo estatelar no asfalto, ela se vê fora do corpo físico. Ela se vê fora, flutuando, olhando a cena, igual um drone, de cima para baixo. Aí ela conta detalhes. Ela conta detalhes. Ela fala dos danos da van, ela fala do corpo dela no chão, sangrando. Aí tem uma comoção, carros param, alguém chama a polícia, vai passando o tempo, chega a ambulância, aí eles pegam o corpo dela e levam para o hospital e ela segue a ambulância. Aí o corpo ele é levado para a emergência e ela então sai, ela se subindo ainda mais pelo teto do hospital, sai do hospital, aí ela começa a observar de cima para baixo o hospital, a cidade, tinha nevado, ela via neve nas ruas. E foi indo, aí ela vê uma luz e ela segue essa luz, vai numa velocidade rápida, veloz, e de repente ela para.
E ao parar, ela se dá conta que ela está em um ambiente espiritual com um comitê de recepção para ela composto de seus pais adotivos, pai e mãe, e 2 ou 3 colegas de infância que já haviam falecidos também. E mais algumas outras pessoas do seu conhecimento e um ser de luz, que eles chamam. Muitos desses casos, um ser de luz, ele é um espírito que nem sempre eles veem o rosto, eles podem ver uma imagem, mas eles sentem a presença de alguém que emana luz e amor e também comunica-se com ele através da telepatia do pensamento. Então, Vicky, ela percebe também esse ser lá. E um dos também dos momentos mais marcantes de uma experiência de quase morte é quando a pessoa vai fazer a revisão da vida dela. Então, ela vai rever a sua vida desde que nasceu. Então, a Vicky, ela vai ver também a sua vida desde que ela nasceu e tudo o que aconteceu. E nessas revisões da vida, as coisas mais marcantes, sobretudo, e aquela que envergonha muito deles, as coisas que eles fizeram errado, as pessoas que eles magoaram, coisas que eles fizeram, ações e comportamentos que causaram mágoa a outras pessoas. Então, a Vicky, ela rever a sua vida, e aí ela sente também que ela não pode ficar, que precisa voltar. E a Vicky, ela vê, então, a visão da vida dela, estava tudo bem, mais ou menos, mas ela quer ficar. Então, ela pede para o ser de luz, ela fala, eu quero ficar aqui com meus pais, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar. Mas o ser de luz fala para ela, você não pode ficar, porque você ainda não terminou o seu trabalho na Terra. Você precisa voltar, você ainda tem uma missão a cumprir. Você vai ter família, você vai se casar, você vai ter filhos, você vai ter família, você vai fazer um trabalho tal. Demorou um pouco para convencê-la, mas no fim ela voltou. Então, por exemplo, o que está acontecendo com o espírito Vicky? O espírito Vicky, fora do corpo físico, ele está totalmente lúcido, totalmente consciente, é aquele espírito, é ela mesma, como se fosse nós, né? E aí, só que ao mesmo tempo, tem um grupo de médicos tentando reavivar o seu corpo físico na sala de emergência. Então, nessa parte física, tem o médico, tem as enfermeiras, eles estão fazendo todo o possível para fazer com que ela volte à consciência. Porque ela ainda tem batimento cardíaco, então eles querem reavivá-lo. Mas esse corpo que está lá tentando ser reavivado, ele está sem aquele sistema operacional, que eu falo que como nós, como espíritos, somos como um sistema operacional de um computador. Então, o sistema operacional dela, ela em espírito, está fora, e o corpo aqui. E aí, então, o corpo dela, em um certo momento, o coração volta a bater e ela, então, volta ao corpo físico. E muitas vezes essa volta é brusca, então ela vai, então ela não sente nada, ela só sente paz e tranquilidade, mas quando ela volta ao corpo, ela fala das dores que ela está sentindo. Então ela sente muita dor. Agora, por que essa experiência da Vicky é extraordinária? Você ouviu, você se lembra que eu falei que a Vicky saiu do corpo e que a Vicky viu o acidente, viu o carro, viu a comoção lá embaixo, viu tudo. Saiu do hospital, olhou para baixo, viu, foi para o mundo espiritual, viu os pais adotivos, os amigos. Voltando ao corpo físico, ela nada mais viu, porque ela havia nascido cega.
A Vicky era cega de nascença, fora do corpo físico. Ela então recobrou esse sentido que no corpo físico, no aparelho físico, era deficiente. Então, o defeito físico, ele é do corpo, não do espírito. O espírito, ele é intacto, porque ele é imortal e ele é indestrutível. Então, nós somos esse espírito imortal, indestrutível, que a morte, quando a gente fala da morte, a gente tem que estar bem consciente que nós estamos falando da morte do corpo físico, que é um aparelho físico que ele vai deixar de funcionar, só isso. Mas o espírito que somos, nós, que é imortal, ele não tem nada a ver com o corpo. A gente só criou o corpo, manteve o corpo, deu movimento ao corpo, enquanto nós precisávamos dele para cumprir o nosso trabalho aqui na Terra. E uma vez que o nosso trabalho está cumprido aqui, o corpo morre, nós seguimos a nossa jornada do outro lado da vida, que vai continuar sem milagres e sem saltos. Morrer é a coisa mais simples que tem, e eu garanto para vocês que ao chegar do outro lado, vocês não vão estranhar muito, porque enquanto dormimos somos treinados também, e muitas vezes vamos para aquele mesmo local, o mesmo ambiente onde iremos depois da morte física. Perfeitamente, Ademir, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa. Está direto aí do estado da Flórida, né? Em Miami, né? Essa sua disponibilidade para falar com a gente. Quem quiser conhecer melhor, né, toda essa pesquisa sua, só acessar ademirserrano.com, o D é mudo, que lá você também vai poder encontrar os 5 livros, né, que ele relata aí várias experiências de EQM, né, experiências aí de vida além do corpo. Mais uma vez, meu agradecimento, Ademir. Um grande abraço e, claro, né, você aqui na TV Tati, sempre um bom programa aqui para você como programa de hoje. A sua mensagem final, Ademir, para quem está nos assistindo, para a gente já caminhar para o finalmente, depois ainda tem, vamos ver se dá tempo de passar a TV APOESP e a TV Udemo, que a gente estourou o tempo um pouco aqui. Maravilha. Primeiro, quem quiser me seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é @AdemirSerrano. Facebook também, @AdemirSerrano. Minha mensagem final é essa. Não tema nem a vida e nem a morte. Porque a vida, todos os percalços, todas as vicissitudes da nossa vida são instrumentos, são lições que nos ajudam a crescer e a evoluir. Como diz o clichê, é caindo que se aprende a levantar. Então, não tema nada. Esses problemas que você está passando agora serão resolvidos, como vocês já resolveram muitos outros. E quanto à morte, também não se preocupe, não tema, porque a vida é uma luz que não se apaga. A luz da sua vida, a luz da sua consciência seguirá brilhando sempre, sempre, e cada vez com muito mais luz. Eu te desejo muita luz e muita paz sempre, em todas as suas vidas. Muito obrigado, Ademir, com as suas palavras. Chegamos ao final do nosso programa, mas fique aí com a TV Udemo. Vamos ver se dá tempo de passar a TV APOS. Se não der, semana que vem tem mais TV APOS com a nossa querida segunda presidenta agora, né? Licenciada, deputada, professora Bebel. E claro, as últimas notícias do magistério com Chico Poli. Até semana que vem com muita fé e esperança. Até! PL 1316 de 2025. Mais um desastre para a educação. Colegas, esse projeto é uma farsa, uma fraude e um atentado à dignidade da educação e dos educadores. Ele contraria a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inviabilizando qualquer possibilidade de uma gestão democrática do ensino público. Talvez o ponto mais grave do projeto seja o das faltas dos professores. Essas faltas, que o projeto pretende combater, só vão aumentar,
com a transformação de faltas-aula em faltas-dia. Mas não é só isso. A remoção no projeto fica nas mãos do secretário. Aliás, nas palavras dele, com mando para regulamento do secretário da Educação. O recesso escolar também fica nas mãos do secretário. As avaliações periódicas dos trabalhadores da educação terão seus critérios, objetivos, metas e indicadores definidos em atos do secretário da Educação. Assegura-se que a gestão escolar seja pautada em critérios de desempenho objetivos, leia-se, cumprimento de plataformas digitais e de controle. O Instituto da Promoção exigirá uma série de quesitos, com regulamento por decreto e não por lei, ou seja, que poderá ser alterado a qualquer momento pelo Executivo. E mais, a promoção vai acontecer se a nossa lei permitir e se houver dinheiro para tanto. Lembramos que, no ano passado, as escolas ficaram 6 meses sem verbas de manutenção. Se não há verbas para a manutenção das escolas, menos ainda haverá para as promoções dos professores. Se você, colega, estava sonhando com algum benefício financeiro desse projeto, pode esquecer. Veja essa justificativa do secretário na exposição de motivos. No conjunto, as alterações propostas permanecem majoritariamente neutras em termos de impacto orçamentário, ou seja, nenhum dinheiro a mais. Repetindo, colegas, esse PL é uma farsa, apenas uma farsa, nada mais do que uma farsa, mas também uma tragédia. E tenta-se dar a ela o título de Gestão Democrática Eficiente do Ensino Público. Talvez gestão privada do dinheiro público da educação fosse mais adequada. Lembrando Mozart Neves Ramos, a situação caótica da escola pública só vai ser resolvida com a valorização do professor, entendida como o respeito à profissão, melhores salários e condições de trabalho. Se você já se esqueceu, colegas, seguem mais alguns dados. São Paulo, o estado mais rico e desenvolvido do país, ainda tem escolas de lata, sem ventilação nem refrigeração, sem internet, sem bibliotecas, sem laboratórios, sem funcionários, sem luz, sem água, sem banheiros, sem carteiras, sem mesas, sem professores, sem alunos trabalhadores no noturno de onde foram expulsos, sem aulas para os professores, com mais da metade dos professores precarizados, sem garantia de trabalho, renda e carreira, com metade dos diretores designados, portanto, também precarizados, e com profissionais que ocupam cargos e funções de ponta, regra geral, mais a serviço do secretário do que da educação. De qualquer forma, não precisamos de um novo plano de carreira, o quarto na sequência. O último deles não tem sequer 4 anos de idade. Todos precisamos é de salários, proventos, pensões, condições de trabalho, IANSP, respeito à database para os reajustes, devolução imediata de direitos subtraídos e equiparação de ativos e inativos. Atenção, colegas! Vale a pena relembrar, vejam o vídeo sobre a nova carreira, problemas.